Graça e paz a todos os irmãos, amém? Essa música é bem nostálgica, né? Assim, bem carregada de emoção, sentimentos, nos leva num passado, faz a gente transpor muito da nossa realidade. Mas para além de toda essa questão nostálgica e passada, ela é muito atual. Talvez seja esse um dos textos mais conhecidos da Escritura. Lucas capítulo 15. E é isso que fará parte da nossa reflexão nessa noite, a nossa leitura da palavra do Senhor Jesus. Essa música e essa história é um convite para nós conhecermos o nosso Pai. Todo esse enredo, tudo que está posto no capítulo 15 de Lucas, principalmente o seu início, leva-nos a pensar sobre quem é o nosso Pai. E mais profundamente, como é o coração do nosso Pai. Como bem disse o presbítero Samuel, nós temos o privilégio de chamar Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Pai. E que tem o privilégio de chamar Deus de Pai, tem também o privilégio de comungar com muitos irmãos, filhos deste mesmo Pai. É assim que Jesus ensina na oração que deixou a todos nós. Ele diz que a gente deve orar Pai Nosso, Pai Nosso. Isso entende-se que quando oramos, oramos no nosso nome e oramos em nome de todos os nossos irmãos. Pai Nosso que estás nos céus. O meu convite é para que a gente, na reflexão dessa noite, diante de tudo que já ouvimos, possamos somar um pouquinho mais desse conhecimento do Pai. Porque, como falou o pastor Nedilson aqui também no início, às vezes nós erramos o caminho. E às vezes, por não conhecer o Pai, a gente insiste em continuar no caminho errado. Mas quem conhece o Pai, sabe que precisa voltar. E quem está perdido vai chegar mais perto, num tempo menor, quanto mais rápido voltar. Quanto mais perdido você está, quanto mais rápido voltar, mais certo será a sua caminhada. E conhecer ao Senhor é algo que o nosso coração deve estar pronto a fazer, pronto a buscar, pronto a oferecer a nossa vida para essa revelação de Deus. O profeta Oséias, lá nos seus escritos lá atrás, ele disse, utiliza essa forma de expressão, como nós precisamos conhecer o Senhor. Outras traduções dizem assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é uma necessidade de todos nós. Porque Jesus, quando orou por todos nós, na oração conhecida como oração sacerdotal, Jesus assim disse, né, que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Então, o que é a vida eterna? É conhecer a Deus e a Jesus Cristo que o Senhor enviou à terra. Portanto, vida eterna, conquanto tenha a ver com algo que acontece depois da morte, mas necessariamente ela começa aqui agora, quando nós abrimos o nosso coração, a nossa vida, para conhecer o Pai que Jesus veio revelar. E Lucas capítulo 15 fala exatamente sobre isso, porque quando os fariseus e os mestres da lei acusaram Jesus de estar caminhando
com pessoas de má reputação, que eram os publicanos. Quando Jesus foi acusado pelos religiosos de estar andando com pecadores, pessoas que não eram de boa fama, pessoas de reputação duvidosa, gente que era considerada gente baixa. E eles disseram para Jesus: como é que pode? Você que se diz o Filho de Deus, anda com pecadores, se assenta à mesa com essa gente baixa e se torna amigo deles. E aí Jesus, para responder a essa acusação, essa pergunta, Jesus não defende a si, mas Jesus mostra o Pai. E Jesus mostra o Pai de 3 formas, quando ele apresenta a parábola da ovelha perdida, nós falamos na semana retrasada, e Jesus então diz que alguém que tendo 100 ovelhas, perdendo uma ovelha, vai deixar as 99 no aprisco e vai buscar a ovelha que está perdida. Eu quero que você preste atenção na progressão com que Jesus vai dizer: 100 ovelhas, uma perdida, o pastor deixa 99 no aprisco e vai buscar a que está perdida. Depois Jesus conta uma outra parábola, que é a parábola da dracma, que uma mulher perdeu. Uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma dracma. E aí, ela então acende a luz, varre a casa, até encontrar a dracma perdida. Quando a encontra, reúne amigos, familiares e faz uma grande festa. Esse é um dado importante. 100 ovelhas, perde uma, Jesus, o pastor vai buscar. 100 por uma. Depois, 10 dracmas, perde uma, vai buscar. É 10%, a progressão maior. E agora Jesus vai contar a história de um pai que tem 2 filhos. Um fica e outro vai. E é 50%. Se você percebe a progressão com que Jesus vai mostrando esse amor do Pai, essa graça do Pai dispensada a todos nós. E aí o texto, se você quiser acompanhar, à medida que a gente for lendo o texto aqui, a gente vai falando alguma coisa sobre isso, discorrendo. Nós já ouvimos inúmeras vezes sobre a parábola do filho pródigo, do pai, e aí há vários títulos para essa parábola. E eu gosto mais de acentuar nessa parábola, é o que nós vamos fazer aqui, sobre a figura do pai, e não do filho pródigo, ou dos 2 filhos, que eu quero conversar com vocês aqui esta noite, os 2 filhos que estão presentes nessa história. E aí Jesus então diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo, o mais moço, é Lucas capítulo 15, verso 12. O mais novo disse: pai, quero que o Senhor me dê a parte de todos os bens que me cabe. E o que o pai fez? O pai repartiu todos os seus bens. Quando Jesus começou a falar isso para aquela multidão, principalmente para os fariseus, para os mestres da lei que ali estavam, eles tomaram um susto. Como é que pode? Isso é impossível. Um pai, estando vivo, ter que repartir os bens para os filhos? Esse já foi o primeiro impacto. Isso não era comum naqueles dias, até nos nossos dias. Tem uma tradução bíblica um pouco mais assim contextualizada, que ela diz assim, que o filho mais jovem chegou ao pai e disse: pai, me dá toda a parte dos bens. E ela diz: porque eu quero que você morra logo. Porque essa é a expressão. Se eu estou pedindo os bens que são de herança, eu gostaria que meu pai morresse logo para que eu recebesse isso. E é incrível a história que Jesus conta, que o pai repartiu. E não deu só para o filho mais novo, porque ao repartir, tinha que dar também a parte do filho primogênito. E conforme era a lei daquela época, os costumes, o filho primogênito recebia uma porção maior, talvez até o dobro de todos os demais filhos. E é muito interessante você notar que o texto vai recorrer, Jesus vai contar a história, e o filho mais velho também vai receber a parte dele e vai ficar quietinho. Nem vai chegar no irmão mais novo e falar: o que é isso, rapaz? Como é que pode um negócio desse? Que loucura é essa que você está fazendo com o nosso pai? Não, parece, na minha leitura do texto, parece que ele fica em silêncio, recebe a parte dele, o irmão recebe a sua parte, e eles continuam vivendo.
Porque o rapaz não saiu logo depois. Agora você pensa uma história dessa acontecendo numa cidade pequenininha, que era o comum naquela época. Cidade com poucas pessoas, onde a notícia corria logo. Imagine então os vizinhos, os familiares, demais vão sabendo, olha, o filho mais novo pediu a herança. Que é isso? Como é que pode esse menino, como é que pode esse moleque fazer um negócio desse? Pediu. E o que o pai fez? Ele deu para os filhos, deu a herança. E aquilo começou a ser algo assustador entre aquela comunidade, entre aquelas pessoas. E aí eu quero contar para você a primeiro personagem dessa história, que eu vou chamar do pecador radicalmente inconsequente. Passado alguns dias, esse filho mais moço ajuntou tudo que era seu, que recebeu do seu pai, e partiu para uma terra distante, foi embora, quem sabe até com vergonha, quem sabe até diante de todos os fatos que haviam acontecido, ele falou, vou embora. Pegou tudo e saiu, pegou todos os seus bens e começou a viver de forma desenfreada. Diz a minha tradução, essa tradução que está no telão diz dissolutamente. Outras traduções diz irresponsavelmente. E foi viver de forma louca. Muitas vezes nós dizemos assim, ele saiu então para prostituição e para bebedeira. E pode até ter sido. Só que eu estava ouvindo o pastor Luiz Saião, que inclusive é um dos grandes tradutores da Bíblia e conhecedor do hebraico, ele disse que essa ideia da vida dissoluta aqui não era, na verdade, essa da prostituição, da perdição total. Mas era como alguém que recebe uma herança e começa a gastar isso sem fazer contas. É como alguém que pega um cartão de crédito e começa a comprar, sem ter condição de pagar. Uma vida dissoluta, irresponsável, uma vida totalmente sem senso. Ele começa por aí, gastando. Sabe aquela ideia, tem muito, não vai acabar nunca, né? Gastando. De forma descontrolada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Gastou tudo, agora não tem mais nada, aliado ao fato de não ter mais nada, um grande problema social, uma grande fome naquele tempo, a gente não sabe qual a razão da fome, mas há um problema, e agora ele não tem o que comer. Então, diz o texto no verso 15, foi pedir trabalho a um dos agricultores, a um dos cidadãos daquela terra, e este então mandou que ele fosse cuidar de porcos. Todos nós sabemos que dentro daquela história que Jesus está contando, alguém cuidar de porcos seria a condição mais desprezível para um ser humano. Cuidar de porcos para eles seriam o fundo do... Como é que a gente fala? O subsolo do fundo do poço, né? O subsolo do fundo do poço. Aquela situação mais desprezável, ou desprezível. E diz aí no verso 16 que ali, cuidando daqueles porcos, ele desejava alimentar-se das comidas que eram oferecidas aos porcos, que eram alfarrobas, as lentilhas que eram oferecidas aos porcos, mas não lhe davam isso. E eu, ao ler o texto, fiquei percebendo que, quando alguém vinha trazer a comida para os porcos, ele pedia, me dá, senão tem que jogar os porcos. E talvez ele tivesse que comer junto com os porcos, senão iria morrer de fome. Esse menino chegou numa condição muito deplorável. E aí Jesus conta que, de repente, ele caiu em si. E aí lembrou. Bom, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura? Porque o meu pai é justo. Os seus trabalhadores ganham com justiça. Ganham mais que o mínimo. Eles ganham com fartura. E eu, um dos filhos, estou aqui morrendo de fome.
Aí ele bolou um plano. Eu vou voltar. Vou voltar. Vou voltar, vou me arrumar, vou tomar um banho, e vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra o Senhor e eu pequei contra Deus. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, mas eu trouxe aqui a minha carteira profissional, eu quero que o Senhor me receba como um dos seus trabalhadores, tão somente. E, arrumando-se, tomou atitude e voltou para o seu pai. O pai de Jesus, vendo ainda de longe que o filho estava voltando. Ou seja, o pai estava esperando que esse filho voltasse. E diz o texto que o pai correu ao encontro do seu filho. Alguns estudiosos gostam de dizer, eu acho isso interessante, que o pai, ao correr ao encontro do seu filho, o fez por várias razões. E uma delas era que, na entrada da cidade, estavam ali, ficavam sempre os juízes, ficavam sempre as pessoas que julgavam. Tudo o que acontecia estava na porta da entrada da cidade, todo mundo sabia tudo. E poderia acontecer que o filho, ao retornar, na porta da cidade, alguém pudesse impedir que ele entrasse. Você não vai voltar aqui mais, não. Você não é bem-vindo aqui na nossa cidade de volta. E o pai vai ao encontro desse filho antes que ele entre na porta da cidade. E agora é o pai que vai trazendo ele, entrando pela cidade. E o pai o recebe, abraça-o e beija-o. E aquela comunidade fica assustada, porque provavelmente esse pai fosse já um idoso, alguém já de idade. E esse pai sai correndo pelas ruas da cidade para encontrar o seu filho, algo também não muito comum. Não era bom para um senhor, um pai, da reputação desse pai aqui, sair correndo pelas cidades, principalmente para buscar um filho desobediente, inconsequente e irresponsável. Mas o pai vai. E beija esse filho e o abraça. E aí o filho então diz, coloca o seu plano em prática. Então diz: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, estou no verso 21, e já não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai meio que sem dar atenção ao que o filho está dizendo. O pai meio que sem achar relevante o que aquele filho está dizendo, manda apenas que peguem a melhor roupa, peguem o anel, e peguem sandálias, e vistam aquele seu filho. E assim o fazem. E ainda manda que tragam e matem o bezerro gordo, que era o animal mais importante da fazenda, aquele mais bonito, aquele que era guardado para um momento especial de festa. E o pai então manda matar o bezerro gordo e diz que se comecem a festa. E começou a festa, Júnior. E ligaram o som, música, churrasqueira, e o negócio começou. O rapaz, roupa nova, todo mundo. E roupa nova, né? Não era roupa nova a música que estava rolando na época. Roupa nova para o filho. E aquela festa começa, pessoas dançando, e começa a festa. Alegria total. O filho que estava perdido voltou. É festa. É festa. E o tema da festa era: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora entra em cena um outro personagem, que é o outro filho, o filho mais velho.
e que eu vou chamar aqui do pecador socialmente comportado. Porque o filho mais velho estava no campo, e ao voltar para casa, lá para as 17, 18 horas, quando terminava o turno de trabalho, ouviu a música, danças. Falei, o que está acontecendo? E alguém disse a ele, olha, o seu irmão voltou. O seu irmão voltou. E voltou bem. E então o pai mandou matar o bezerro gordo, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. E está rolando uma festa lá em casa. Ou na casa do seu pai, ele está falando com o trabalhador. Grande festa acontecendo. Aí, o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Ficou indignado e falou, não vou para essa festa. Empacou, embruteceu, ficou irado, parou no meio do caminho, hoje eu vou dormir aqui, mas eu não participo dessa festa. Aí, contaram para o pai, o primogênito não quer vir não, está lá fora no campo, não vai vir para a festa não. Aí o pai, diz o texto, saiu e foi atrás do filho pecador comportado, ou pecador socialmente comportado. Foi ao encontro dele e tentou convencê-lo a ir para a festa, a entrar em casa. Pensa, irmão, olha que coisa. Um pai vai buscar com alegria, começa a festa, agora o pai tem que sair da festa para conversar com o filho que não saiu de casa, para convencê-lo a vir para a festa do irmão que havia sido perdido e agora foi encontrado. E aí o filho respondeu, quando está conversando com o pai, eu estou contigo há tantos anos, nunca transgredi um mandamento seu, e você nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer festa com os meus amigos. Você tem um que vai e é inconsequente, e você tem um que fica e é ingrato. Você tem um que vai e gasta tudo que tem de modo irresponsável. E você tem um que fica, não gasta nada, mas o seu coração é cheio de ingratidão. E o pai está cuidando dos dois filhos. E Jesus está querendo mostrar a nós o coração do pai. O coração do pai. E é interessante que esse rapaz diz, o Senhor nunca me deu um cabritinho para eu comemorar com os meus amigos. Olha que coisa. Não era para comemorar com o pai, não. Porque ele não quer fazer festa com o pai. Ele quer cabrito para fazer festa com os amigos. E o pai querendo fazer festa com ele, com o outro filho, e com todos os empregados, fazer festa da família, e tem um filho que não quer fazer festa com o pai. E aí ele olha então e diz para o pai, esse seu filho, que sumiu e levou todos os bens, gastou tudo com prostitutas. Quem diz é o filho. É o filho que diz que ele gastou tudo com prostituta, lá onde não deveria. Aí o Senhor mata o bezerro melhor para esse pecador, esse que vai embora, faz tudo errado lá fora. Quando vem, o Senhor pega a melhor roupa, o melhor anel, o melhor calçado, o melhor animal e faz festa para ele. Aí o pai responde, meu filho,
você está sempre comigo. Você não entendeu? Você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Você não pegou um cabritinho nunca, porque você nunca quis. Você nunca fez festa com seus amigos, porque você nunca quis. Porque tudo é seu. Você nunca celebrou, nunca se satisfez com alegria, porque você está aqui como alguém que está por obrigação. Aliás, foi a primeira coisa que ele disse: eu nunca fiz nada errado e nunca ganhei nada. Aí o outro faz tudo errado e ganha as melhores coisas. Olha onde Jesus está querendo chegar, irmãos. Olha onde Jesus está querendo chegar. Aí o pai diz então, mas era preciso, era necessário que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmãos, essa história talvez até toca demais o nosso coração. Essa talvez seja uma das histórias da Bíblia que mais choca a todos nós. Esse talvez seja um momento em que Jesus apresenta ao Pai de maneira tão clara e para nós tão absurda. Porque às vezes acontece com a gente, e eu espero em nome de Jesus que não esteja acontecendo com ninguém aqui, o fato de alguém morar na casa do pai, como eram os dois filhos, mas sem conhecer o coração do pai. Os dois moravam com o pai, mas nenhum dos dois conhecia o coração do pai, nem o que foi e nem o que ficou. Não conheciam a integridade, a graça, o amor presente no coração do pai. É por isso que Oséias clama lá atrás e vai dizer: gente, nós precisamos conhecer o Senhor. É por isso que Jesus diz e ora e vai dizer ao Pai: Senhor, que eles tenham a vida eterna, que eles te conheçam, para que eles saibam de fato quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Porque o Senhor que nós servimos, irmãos, não é uma divindade, entre outras divindades. Nós não servimos um Deus melhor entre outros deuses. Nós não servimos um Deus maior num panteão de deuses. Nós servimos aquele único que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Pai. E enquanto eu não conhecer o Pai, eu não me conheço. E muito menos conheço o meu irmão. E Jesus está dizendo: vocês estão me acusando de andar com pecadores e andar com gente de má fama, porque vocês não conhecem o Pai. Porque se vocês conhecessem o meu Pai, vocês não estavam me acusando de andar com pecadores. Porque foi para isso que eu vim. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os perdidos. Eu vim para aquele inconsequente. Eu vim para aquele que pegou todos os bens, torrou tudo, se acabou. Mas um dia caiu em si. E eu vim para esses. E é possível, irmãos, que alguém
more na casa do Pai e não conheça o Pai. É possível que alguém faça parte de uma comunidade, de uma igreja, seja crente, seja pastor e não conheça o Pai. É possível que alguém seja um mestre da lei e não conheça o Pai. E aí, de que adiantou essa vida que a gente vai chamar de uma vida religiosa? Eu moro na casa, faço tudo que acontece na casa, cumpro todas as obrigações que estão na casa. Como diz o filho, sou obediente. Ele era obediente. E é importante ser obediente. O problema é que era uma obediência cega, sem conhecer o Pai. Era obediência a regras, e não obediência por amor ao Pai. E às vezes nós corremos o risco de, não conhecendo o Pai, fazermos os nossos próprios planos. Eu acho lindo essa parte, quando o rapaz que está lá, comendo com os porcos, e quando cai em si, faz um plano. Vou voltar, vou dizer para o meu pai que eu pequei contra ele, pequei contra Deus, e só quero ser trabalhador. Quando chega lá, o pai não quer nem saber dos planos dele. Ele falou, não. Joga esses seus planos fora, porque o meu amor e a minha graça supera todos os seus planos, todos os seus projetos. Ele queria só ser um trabalhador, e o pai disse, não, quem é filho sempre será filho. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos para Deus, e queremos conquistar Deus com os nossos planos. E Deus só está dizendo, eu sou o seu pai, você é o meu filho. Parem com esses planos. Venha para o seu lugar. Venha para o seu lugar. O seu lugar é no abraço do Pai. O seu lugar não é apenas na casa do Pai, o seu lugar é no abraço do Pai. O seu lugar é no coração do Pai. Eu estava orando agora há pouco ali e me lembrei daquela música que a gente canta aqui. Quero um coração igual ao teu, meu mestre. Né? Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. E o pai então fez festa. O pai fez festa porque o filho perdido havia sido encontrado. O pai fez festa porque quando um filho perdido é encontrado, Deus se alegra. O pai fez festa e convidou todos os filhos para a festa, porque alguém que estava perdido foi achado. O pai fez festa, e o texto não termina dizendo se o filho que estava em casa foi para a festa ou não. Eu gostaria muito que tivesse chegado essa parte, mas ficou sem dizer se ele foi ou não para a festa. Foi não, Raquel? Irmãos, eu quero terminar chamando o seu coração aqui. Nós fazemos festa para a família, nós fazemos festa com os amigos, nós celebramos aniversário, nós celebramos casamento, nós celebramos anos na cidade, fazemos festa da igreja, fazemos tantas coisas, isso tudo é muito importante. Convidamos os amigos, os parentes, fazemos festa. Mas às vezes, o que toca o coração de Deus, a gente não está disposto a fazer festa. Que coisa! A gente faz festa para tudo. Mas quando é para festejar, quando Deus está feliz por algo que aconteceu, a gente não quer fazer festa.
Porque às vezes a gente não conhece o coração do Pai. E a gente diz, eu vou celebrar isso, meu coração não está feliz para alegrar com isso. Eu não estou entendendo o Pai. É por isso, é porque você não está entendendo o Pai. Tem que fazer festa por causa desse pecador miserável. É para fazer festa, Jesus está falando, é para fazer festa, porque no céu há grande alegria quando alguém que está perdido retorna para casa. E quando alguém que está em casa, mas que não é filho, retorna ao coração do Pai. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que a gente seja levado a esse conhecimento do Pai. E que o nosso coração encontre essa ternalidade, esse amor e essa graça do Pai. Que a nossa vida encontre prazer em celebrar aquilo que Deus celebra. Que nossa alma encontre satisfação em celebrar a salvação de um perdido. Porque às vezes pode acontecer da gente estar orando para o Senhor salvar Vicente Pires, mas assim, a gente não está muito afim que isso aconteça. Porque se ele vai salvar pessoas, vai chegar gente aqui não de boa reputação, e a gente vai ficar meio que, Senhor, e ele está falando, faça festa quando um filho perdido for encontrado. Porque eu e você só estamos aqui porque um dia nós fomos encontrados pelo Pai. E o Pai fez festa quando você foi encontrado. Os anjos fizeram festa quando eu e você fomos encontrados. O céu se regozijou e houve grande alegria. E o Senhor diz à sua igreja, reúnam-se e façam festa quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Mas isso não pode ficar um olhar para o lado de fora. Eu quero convidar você que está aqui hoje assentado. Se o seu coração ainda não encontrou esse lugar também no coração do Pai, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, me conduza ao coração do Pai, me conduza à compreensão, me conduza ao entendimento, me conduza para que eu de fato também seja um filho que está na casa do Pai, mas está por causa do Pai, e não por causa dos bens do Pai. Imagine você, pai, ter um filho que está só de olho no que você tem. Ou seja, você está dizendo, não funciona nem nos seres humanos, veja lá na relação com o nosso Pai Celestial que está no céu. Então, Lucas, ao escrever, está dizendo, Jesus está nos mostrando que o amor e a graça do Pai que nós cantamos aqui essa noite, esse amor insuperável, essa graça insuperável, vai além do que a gente possa imaginar, vai além daquilo que a gente possa pensar. E ele diz, abrace, festeje, congratule-se, estejam juntos, festejando o amor e a graça do Pai sobre nós. Amém? Vamos ficar.